Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: Por favor, me dê um pouco d'água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: O Senhor não tem balde para tirar a água, e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: Por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: Pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Naquele momento, chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: Mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: Será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer: Daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita.
Quem colhe recebe o seu salário e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem: um semeia, o outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Nos dias atuais, a igreja cristã está presente em praticamente todos os lugares. Se você pensar, sobretudo no Brasil, nos estados brasileiros, nas cidades, você vai encontrar a presença da igreja em lugares dos mais diferentes. Está presente nos bairros mais simples, está presente no centro das cidades, está presente com as suas várias vertentes e com as suas várias denominações em praticamente todos os lugares. Entretanto, mesmo estando presente entre a sociedade, é preciso percebermos que a igreja cristã, nos nossos dias, mantém um problema que já vem de longa data: o problema do distanciamento da igreja em relação às pessoas da sociedade atual. Pessoas que hoje em dia cada vez mais são religiosas, mas se mantêm distantes da igreja. Mesmo com a presença da igreja em tantas cidades, em tantos bairros, em tantos locais, ainda assim as pessoas resistem a participar da vida da igreja e ela continua distante das pessoas que fazem parte da sociedade. No texto que nós estamos meditando hoje, vamos encontrar Jesus ensinando qual é o caminho a ser trilhado para que esse distanciamento seja de alguma forma reduzido ou até mesmo eliminado. O texto fala a respeito do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E logo de início começamos percebendo que Jesus apresenta uma atitude que supera uma barreira importante da sua época, a barreira religiosa. Ele está em terra de samaritanos, que eram desprezados pelos judeus e eram considerados como religiosamente hereges. Cultuavam a Deus em outro local que não Jerusalém, cultuavam a Deus de outra forma, com outra tradição, e os judeus os desprezavam. E encontramos Jesus nesse local, em terra de samaritanos, superando essa barreira religiosa. E Jesus supera essa barreira porque o reino de Deus não constrói muros, e sim cria pontes para alcançar as pessoas. Portanto, a primeira superação que nós encontramos e que Jesus nos demonstra nesse texto é a superação da barreira religiosa. O reino de Deus proclamado por Jesus supera barreiras que a religiosidade constrói. Se você olhar para até mesmo as igrejas, as diferentes denominações, vai perceber que até entre elas criam-se barreiras, criam-se separações e cada uma fica no seu próprio gueto, fica no seu próprio local, não havendo praticamente contato entre elas. Jesus nos ensina, no meio de uma terra de samaritanos, que é possível sim superar as barreiras religiosas. É possível criar pontes em vez
de muros. Mas é preciso perceber também que Jesus toma uma atitude bastante inusitada para a sua sociedade de época. Porque além dele estar em terra de samaritanos, Jesus está conversando com uma mulher. E aqui nós encontramos um dado cultural da época de Jesus que é bastante significativo. Não era comum um judeu conversar com uma mulher, muito menos na rua. E ainda muito menos conversar com uma mulher que fosse samaritana. E com isso encontramos, da parte de Jesus, a superação da barreira de gênero. Jesus se detém a conversar com uma mulher samaritana, algo duplamente estranho para um judeu. Além de estar falando com uma mulher, está também falando com uma samaritana. E isso novamente nos coloca na compreensão de que o reino de Deus supera não só as barreiras religiosas, mas supera também as barreiras que a cultura constrói. Nesse caso, a barreira de gênero. Jesus, para comunicar o reino em todo o seu ministério, sempre usou a linguagem daquele que era o seu ouvinte. Se você voltar no capítulo anterior do Evangelho de João, capítulo 3, você vai encontrar Jesus falando com Nicodemos, que era um líder judeu, era um fariseu, e para aquele homem ele diz: é preciso nascer de novo, é preciso nascer do alto. Agora, falando com uma mulher samaritana, Jesus não fala que ela precisa nascer de novo, mas fala que ele pode dar a ela uma água que mata a sede de uma vez por todas. A nossa necessidade é de compreender a linguagem daqueles a quem se pretende falar do reino. Jesus fez isso em todo o seu ministério, tornando possível para as pessoas entenderem a sua mensagem. Em vez dele falar com categorias celestiais, com linguagem espetacular, Jesus sempre falava na língua, na compreensão daquele que estava ouvindo. Por isso você vai encontrar Jesus questionando a Nicodemos, dizendo: eu estou falando na sua linguagem e você não entende? Você é mestre em Israel e não entende? E agora, quando ele fala com uma mulher que está diante de um poço para retirar água, em vez dele oferecer a vida eterna, a vida que vem do alto, ele oferece o reino em forma de uma água que mata a sede de uma vez por todas. Para comunicar o reino, Jesus sempre falou a linguagem daquele que era o ouvinte. A igreja nos nossos dias precisa aprender a repetir essa atitude de Jesus. Não adianta usarmos a linguagem do evangeliquez, ou seja, a linguagem já habitual das pessoas que fazem parte da igreja, sem que ela seja útil para alcançar aquele que é o ouvinte da mensagem do reino. E é importante percebermos que no texto, Jesus oferece a essa mulher o reino de Deus que traz vida e vida em abundância. Por isso é a água que sacia a sede definitivamente. É isso que ele oferece àquela mulher. Essa é a característica do reino de Deus. O reino traz vida em abundância. E quem recebe essa vida se torna agora canal de vida para quem ainda não recebeu o reino de Deus. Isso vai ficar muito claro na atitude dessa mulher, que vai depois contar aos seus conterrâneos exatamente o que ela tinha experimentado. Ela se torna um tipo de missionária para levar a mensagem que tinha recebido, mensagem que traz vida em abundância. E é interessante percebermos que no diálogo de Jesus com essa mulher samaritana, ele faz a afirmação de que ela já teve 5 maridos e agora o marido que ela tinha nem sequer era o seu marido. Alguns estudiosos veem nessa mulher um símbolo da idolatria, talvez até demonstrando
atitude idólatra que todo judeu aplicava a um samaritano. Os estudiosos, baseados em Oséias capítulo 2, veem nessa samaritana que teve 5 maridos, a ideia de que seriam 5 deuses que os samaritanos seguiam, abandonando o Deus verdadeiro. E aqui nós temos o que podemos chamar do diagnóstico de uma religião. Como a religião de Israel precisava de redenção, também precisava de redenção a religião dos samaritanos. Tanto a religião de Israel como a samaritana precisam do reino de Deus que Jesus está proclamando. Ou seja, até mesmo essa compreensão de que a resposta daquela mulher apontava para um tipo de idolatria, demonstra que Jesus quer trazê-la para o verdadeiro reino de Deus, aquele que ele está proclamando e que remete ao Deus do Antigo Testamento. E a resposta daquela mulher, quando Jesus aponta a sua realidade, é bastante significativa. Ela diz: vejo que o Senhor é um profeta. Aquela mulher reconhece que Jesus é o Messias, como vai acontecer por parte dos outros samaritanos no final do texto que nós estamos meditando hoje. Isso demonstra que Jesus, diferente do que pensam muitos cristãos, Jesus vem para todos, para salvar a toda a humanidade. Ele não vem para meia dúzia de privilegiados que são melhores do que os outros porque foram alcançados pela mensagem do Evangelho. Jesus é o Salvador da humanidade e ele vem para todos. No reino, agora anunciado por Jesus, fica evidente por aquilo que ele diz a essa mulher samaritana. No reino, a adoração já não depende mais de um lugar sagrado. Para os judeus, o lugar sagrado era o templo em Jerusalém. Para os samaritanos, era no Monte Gerizim. No reino de Deus, a adoração é em espírito e em verdade, ou seja, motivada pela total liberdade do Espírito Santo e centrada naquele que é a verdade, o próprio Jesus. No reino de Deus, o lugar já não é mais importante. Não há mais lugar sagrado e lugar profano. Todos os lugares podem ser sagrados quando a pessoa se dispõe a adorar a Deus em espírito e em verdade. E o texto nos mostra que desse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, os discípulos, ao verem, ficaram admirados. Ficaram admirados por Jesus quebrar as barreiras de gênero, por Jesus quebrar as barreiras religiosas. Ficaram admirados porque necessitavam, da mesma maneira que aquela mulher, da mesma maneira que Nicodemos no capítulo anterior, necessitavam de mudança de mentalidade. E temos que perceber que nos nossos dias, as igrejas chamadas cristãs também precisam dessa mudança de mentalidade para entenderem e para se disporem a seguir a Jesus e aos valores do reino de Deus. Assim como acontecia na época de Jesus, com a religiosidade judaica, com a religiosidade dos samaritanos, também as igrejas cristãs do nosso tempo precisam ter a sua mentalidade renovada para obedecer aos princípios do reino de Deus. Aquela mulher, a partir do momento que ouve a mensagem de Jesus, se torna canal de vida para os seus conterrâneos. Ela volta para o seu lugar, ela volta para os seus conterrâneos e agora eles são alcançados pela mensagem que ela anuncia. Dessa forma, a mulher torna-se um canal de vida. E é interessante que Jesus usa no final desse texto o recurso da comida para Jesus incitar os seus próprios discípulos a eles também serem missionários. A comida de Jesus, segundo o que ele mesmo diz, é fazer a vontade do Pai.
seus seguidores, devem olhar para os campos e ver que eles estão maduros para a colheita, ou seja, para que o reino seja anunciado. Na época de Jesus, os campos estavam brancos e prontos para a colheita. No nosso tempo, os campos continuam brancos e prontos para a colheita. O que tem faltado por parte das igrejas cristãs é ter essa atitude de olhar para os campos e de levar a mensagem que supera as barreiras religiosas e que supera as barreiras de gênero e que supera qualquer tipo de outra barreira para que as pessoas sejam alcançadas pela mensagem do reino de Deus. O texto nos diz que Jesus ficou com aqueles samaritanos mais 2 dias e muitos deles creram por causa da mensagem de Jesus. Aqui encontramos Jesus investindo tempo naquele lugar. Não havia pressa. Tudo tinha o seu tempo. Ele gasta tempo, ele investe tempo para falar do reino para pessoas que nem sequer eram valorizadas naquela sociedade, na sociedade judaica. A igreja dos nossos dias precisa ter a mesma atitude, precisa aprender a investir tempo na vida das pessoas, a investir tempo para levar a mensagem que é capaz de transformar a vida das pessoas. Não pode haver pressa, não pode haver cálculo, não pode haver a atitude de fazermos campanhas de evangelização esperando que 10%, 15%, 20% daqueles que ouvem sejam convertidos. É preciso dedicar tempo para alcançar a vida das pessoas, porque foi por elas que Jesus deu a sua própria vida para torná-las também parte do reino de Deus. O nosso caminho, o caminho da igreja nos nossos dias, deve ser o mesmo de Jesus. A igreja deve seguir o exemplo de Jesus, superando barreiras e levando vida em abundância para todos, superando todas as barreiras que possam nos afastar, superando tudo aquilo que pode criar muros e criando, sim, agora pontes para que a mensagem do Evangelho alcance a vida das pessoas que precisam de Deus. Isso é ser cristão em nosso tempo. Que Deus abençoe aos irmãos e às irmãs. Amém.